Alô, amigos do Papo de Subúrbio. Eu sou o Luiz Paulo Leal, do coletivo Diálogos Suburbanos, e estou aqui a pedido do Rafael Matoso para apresentar o professor Paulo Reis, historiador, mestre e doutorando pela UFRJ e também diretor de comunicação do Instituto de Estudos do Rio de Janeiro, o IERJ. Ele é um grande colaborador do Instituto Pereira Passos, onde desenvolveu durante muitos anos o Núcleo de Memória Urbana. Aqui ele apresenta para a gente o resultado de suas pesquisas para a tese de doutorado, onde ele analisa a fábrica Bangu e as localidades que surgiram no seu entorno. Aproveitem! Olá a todos e todas, sou Paulo Reis, sou historiador, carioca e venho aí estudando, o subúrbio do Rio de Janeiro já há algum tempo. Estou terminando agora a minha tese de doutorado sobre a fábrica e a vila operária de Bangu, tratando ali do final do século XIX, início do século XX, processo aí de construção dessa região que era rural e que rapidamente se urbaniza e se transforma numa das regiões mais importantes da cidade do Rio de Janeiro, seja pelo aspecto cultural, econômico, social e até político, Mas eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre Bangu, Na verdade, eu vou falar de uma região próxima que surge muito em função do sucesso da fábrica Bangu, que é o bairro de Jabu, que apesar desse nome, ele só é oficializado como bairro ano passado, 2019, a partir de um projeto de lei que tramitou na Câmara Municipal e acabou aprovando aí a criação do bairro Jabu, de fato, como o mais novo bairro da cidade do Rio. O Jabu surge em 1958, quando um empresário de origem libanesa chamado Abraão Jabu, ele compra um lote de aproximadamente 300 mil metros quadrados. E esse grande lote de terras, uma grande porção de terras, ele decide edificar um bairro inteiro ali, uma verdadeira cidadela. O sonho do Abraão Jabu, essa utopia do Abraão Jabu, era de tentar provar que com capital privado, financiando diretamente a construção de um bairro planejado, era possível você acabar com o déficit habitacional da cidade do Rio de Janeiro, dando casas boas para as pessoas de classe média baixa poderem viver bem. E um detalhe que é bastante curioso, o Abraão Jabu, ao adquirir esses terrenos, imediatamente ele contrata um engenheiro chamado Jorge Mauad para poder fazer uma espécie de plano da área. E quando a gente olha no mapa, a gente percebe isso, O bairro do Jabu é um bairro planejado, Inicialmente ele possuía 14 ruas com 560 lotes, sendo que 530 destinados exclusivamente para moradia e 30 para comércio. E um detalhe que chama a atenção é o seguinte: o Abraão Jabu autofinancia esse projeto dele, vendendo diretamente as casas para as pessoas. Como é que ele fazia isso? Ele tinha uma empresa chamada Jabu Exportações, e essa empresa é que fazia todo um plano de venda dessas casas, como se fosse uma espécie de carta de crédito dessas casas. Então funcionava como? A pessoa pagava uma pequena entrada e havia um parcelamento de 10 anos, sendo que a partir do momento que você pagava essa entrada, você já recebia a chave da sua moradia e morava, habitava, e pagava isso com juros muito baixos, sem moratória, sem multas, sem nada disso. A inadimplência era praticamente zero, segundo consta aí de documentação que eu levantei na Biblioteca Nacional, na Hemeroteca, que é uma seção da Biblioteca Nacional que a gente tem praticamente todos os jornais do país. Então,
principalmente o Jornal do Comércio e outros tantos jornais de época, trazem essas notícias, né, que a inadimplência era baixa, como o Abraão Jabbour conseguiu construir um bairro inteiro com recursos próprios. E um detalhe que é muito interessante, né, todo o lucro aferido com as vendas, ele reaplicava em melhorias para o bairro. Então a gente vai ter construção de escolas com recursos próprios, hospital, praças e comércio que ele mesmo construía e colocava inicialmente para alugar e depois pôs à venda essas lojas. Então esse bairro é um bairro muito interessante porque ele guarda, né, essa história inicial como algo que não se vê na cidade do Rio de Janeiro. É algo talvez inédito no mundo, você ter um bairro que surge de uma única vez, construído por uma única pessoa, que não é um ente público, é um ente privado, né? Então, assim, acho muito curioso, né, esse processo de criação do bairro Jabbour, para além da figura do Hermeto Pascoal, que é uma figura sensacional. Quando a gente começa a estudar e refletir sobre o bairro Jabbour, a gente percebe que dentro do planejamento urbano, dentro da história urbana, da sociologia urbana, é um caso ótimo para se estudar, para se refletir. Pena que ainda não tem uma tese, nem uma dissertação aí sobre o bairro Jabbour, que seria muito interessante devido aí à sua originalidade, né? Então, o bairro Jabbour é algo interessante de se conhecer, visitar, inclusive de estudar.